Bem-vindos de volta ao meu canal Descomplica Biologia. Hoje nós vamos então trabalhar com algumas curiosidades e eu separei um assunto que eu acredito que vai ser interessante. É uma bela conversação e assim como eu já conversei e naqueles que a gente já teve a oportunidade de trocar essas informações, é uma bela história, uma bela conversa de bar, não é? Exatamente por quê? Porque hoje nós vamos trabalhar com aspectos biológicos, explicações científicas de onde se surgiu a crença dos vampiros. Tá? Então, a partir deste pequeno vídeo, eu espero que todos vocês consigam compreender exatamente da onde estas origens, da onde estas histórias se têm o seu surgimento e as explicações plausíveis e biológicas a partir deste contexto, para que nós consigamos, então, somar e termos exatamente este ganho de informação. Né? Como eu falei para vocês, o objetivo do nosso canal sempre aqui é conseguir aliar conhecimento, humor e principalmente bastante informação que pode ser considerada inútil, mas nós conseguimos agregar estas informações importantíssimas, esses conhecimentos biológicos, e eu tenho certeza que a partir deste processo eu consigo fazer com que vocês se sintam tão apaixonados por esta área, vinculado à biologia, as áreas relacionadas à saúde, fisiologia, todo o seu contexto envolvendo o processo de ferramentas biotecnológicas, e principalmente esta área das ciências biológicas que engloba todas as demais estruturas, como um dos grandes alicerces que nós temos aqui para o processo e a construção do conhecimento, gente. De novo, eu espero que vocês consigam gostar deste vídeo. Tá? Nós temos então uma grande condição de contar uma história para vocês e a partir dessa história nós vamos fazendo essa construção destes pequenos conhecimentos, essas pequenas características, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes, eu não posso deixar de esquecer e pedir que vocês, aqui embaixo, façam então a possibilidade de se inscrever. Quem ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de deixar o joinha, é muito importante para o professor aqui, e que todos vocês consigam auxiliar no compartilhamento desse vídeo e propagar estas informações que são extremamente interessantes e muito valiosas, para o nosso dia a dia. Valiosas como, professor? Bom, mesmo que sejam inúteis, nós estamos aprendendo algo que vale a pena se levar adiante a estes conhecimentos. Sempre com essa questão do bom humor para vocês aqui. Então hoje eu, fardado de Goku, irei explicar algumas questões e nós iremos começar com uma grande e maravilhosa história. Então, sem mais delongas, gente, vamos ao início do nosso vídeo e eu espero que todos vocês consigam gostar e sentir-se adequados exatamente com essa condição. Muito obrigado de novo e vamos então para a parte que nos interessa. Gente, começando a explicação para vocês, toda essa característica e o surgimento dos vampiros. Principalmente estas condições, nós temos que remeter a tempos muito antigos, principalmente dentro da caracterização da Idade Média. Por que a Idade Média? Quando nós começamos a ter um processo, principalmente ali dentro dos períodos onde eu tenho a organização histórica com a destituição de alguns reinos, o surgimento dessas estruturas de feudos que começaram então a brigar entre si e praticamente então formando grandes regiões com vastos impérios e este surgimento que se tem. Dentro deste período, quando nós adentramos na questão especialmente da Idade Média, não é à toa que é chamado do período da Idade Negra, dentro da questão da ciência e do conhecimento, exatamente porque nós começamos a ter um processo de perseguição àqueles que tentam buscar uma explicação lógica para os fatos. Nós temos uma condição específica e uma construção, e aqui nós não entramos tanto nesse aspecto quanto a determinadas características de religião, ou qualquer tipo de religião que seja, nós temos que respeitar toda e qualquer forma de expressão relacionado às suas divindades, às suas crenças e à sua religião, mas um contexto histórico, vale lembrar aqui que nós temos então muito mais uma característica dentro deste período voltado a explicações mais místicas, sendo esta organização. Tanto, gente, que nós temos uma curiosidade interessante, a primeira já do nosso vídeo para poder explicar para vocês,
Não se sabia muito bem dentro dessa parte, a partir dos conhecimentos que se tinham de outrora, vindo até desde o período antigo do Egito, onde nós temos então uma série de mecanismos, uma série de outros tipos de ferramentas que foram descobertas. Nós todos podemos observar pelas pirâmides a grande engenharia e as grandes pesquisas que eram feitas em observações astronômicas, né? Uma certa construção de conhecimento, e a partir desse processo, com a condição o aumento de crenças religiosas voltados então especificamente a estas condições de explicações, coisas que são científicas e de observação, que é um dos primeiros pontos que nós temos para que seja considerado um bom cientista. O bom cientista é aquele que consegue observar um fato e a partir desse fato montar hipóteses e a partir das suas observações pontuar, tá? Com experimentação, se aquelas observações, aquela sua ideia, a sua teoria é verdadeira ou não. Gente, voltando então para este ponto, né? Uma das primeiras explicações que eu estava falando. Dentro dessa época se acreditava muito nessa condição mágica e mística que se tinha. Né? Tanto que a condição de se entrar e adentrar a florestas, não só por causa, né, da população mais pobre e carente, que vivia em condições subhumanas, longe destas regiões dos muros, principalmente dos grandes impérios. Aí então a população mais pobre, considerada a população rural da época, naqueles que não tinham condição, onde nós tínhamos uma grande quantidade então de assaltantes, assassinos que acabavam transitando por estas áreas da floresta a fim de pegar jovens ricos, né, ou pessoas ricas que tinham contato direto com o palácio ou com a região do castelo na qual se envolviam, os grandes nobres, para poderem fazer pequenos saques e conseguirem ter a sua subsistência. Nós tínhamos uma ideia mística vindo destas árvores, principalmente na condição da Europa, com o clima no inverno, que, como mostra a própria figura aqui ao lado, né, essa condição mais especificamente de neblina, um ar meio místico envolvido ao redor destas estruturas. Né? Então pouco se sabia do que acontecia, do que se passava dentro destes locais. Existiam grupos de pessoas que mantinham certas crenças, tá? E certos rituais, principalmente aqueles que acreditavam, oriundos então de culturas muito antigas, né? Culturas mesopotâmias, mais ainda antigas, na qual se cultua muito a questão da natureza, os espíritos da natureza, os elementais, que são estas energias que se transitam dentro dessa natureza e que se praticavam rituais para se agradecer o que a natureza nos fornece. Então ali nós temos uma primeira condição, um primeiro surgimento destas pessoas que eram basicamente diferentes no seu processo e na sua crença, sendo acusadas de processos de bruxaria, invocação de diabo, do demônio. Nós temos toda uma construção daqui, o que é realmente o demônio. O demônio, ou Lúcifer, ou nós podemos chamar de diabo, Satanás, ele recebe diversos nomes, né? Nós podemos ainda ter algumas confusões. Já se chamaram o diabo de Belfegor, Berremote ou outras características. Depois, sendo uma separação, nós temos um dos grandes generais do exército como Belfegor, Berremote, né? Belial, que são várias características vinculadas a isso. E se nós fôssemos buscar dentro das religiões mais antigas, todos esses eram divindades importantes, né? E que apresentavam um papel muito significativo dentro daquelas populações e que para a religião deste período e da época não deveriam ser consideradas sacrossantas, então começaram a ser tratadas como algo opositor àquela grande divindade maior. Né? E aí se tem este outro surgimento destas figuras místicas, como eu falei para vocês, estes espíritos que rondavam as florestas e que traziam problemas e condições de doenças. A curiosidade que eu estava realmente comentando com vocês neste primeiro momento e neste primeiro ponto é que se acreditava que existia um espírito maligno que vivia-se dentro da floresta, e esse espírito maligno, quando a pessoa acabava inspirando este ar mágico e místico advindo da floresta, essa pessoa acabava adoecendo. O nome deste espírito ou desta entidade se chamava miasma, que na verdade vem da estrutura do grego, ou da estrutura mais do latim também, com uma fusão dessas organizações, como ar pútrido. Então nós tínhamos esta essência maligna que acabava fazendo com que estas pessoas ficassem doentes, mudassem o seu comportamento, e que então acabassem sendo possuídas por algo ou alguma entidade da natureza que a fizesse se transformar e sair fora de si.
Hoje nós temos uma série de outros aspectos de intoxicação, né? Uma série de outras características genéticas que, obviamente, na época não eram levados em conta. E isso começa a se fazer dentro deste ponto. Então eu já dei uma primeira para vocês, uma curiosidade, todo um histórico básico. Tá? Dentro destas características místicas, nós começamos a apresentar pessoas que tinham uma ideia, um comportamento fora do padrão. E aqui nós vemos o nosso grande querido Nosferatu, tá? Uma das grandes exemplificações. Apesar de ser um filme muito antigo, ele é realmente um filme muito assustador. Eu recomendo para todos aqueles que queiram assistir, né, o filme de Nosferatu. Ele é um filme mudo, mas ele tem exatamente esta essência, essa estrutura pesada do que é esta entidade considerada maligna, que acaba sendo responsável por sugar sangue das pessoas, né? Então nós temos exatamente uma ideia do início, e eu vou explicar para vocês onde é que surgiu a exemplificação e de onde foi feita a construção, na verdade, de poder trazer esta ideia deste grande demônio, este ser maligno, com uma força sobre-humana, tá? Características distintas que são relacionadas aos vampiros, tá? O medo da luz, especificamente, o seu desejo insaciável por sangue, né? E toda esta característica de atacar as pessoas, de ser extremamente agressivo, nós vamos trazer então alguns outros pontos científicos e agora nós vamos começar a explicar para vocês. Bom, mas eu trago aqui já a primeira ideia e a primeira informação, que é exatamente nós temos o surgimento de um ser advindo da floresta, uma característica extremamente sobre-humana, sobrenatural, especificamente, que eram criaturas na qual tinham uma força muito grande, normalmente noturnas, né? E com uma característica distinta. Eram pessoas que conseguiam sair dos seus túmulos, tá? Então moravam no cemitério, e aqui vem outro ponto importante, por isso que nós voltamos para a região da floresta. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês a importância das árvores no processo de construção dos cemitérios também, mas isso vai ficar para um outro momento. Aqui nós vamos nos deter na questão do vampiro. O que nós temos como ponto importante? Prestem bem atenção, gente. Isso é uma outra característica legal. Boa parte destes cemitérios não ficavam próximos às cidades. As pessoas eram enterradas longe da cidade, né? E aqui existia uma outra crença também adotada com isso. Nós já temos uma segunda curiosidade inútil para trabalhar de maneira mais breve aqui. Depois, quando nós adentrarmos na questão dos cemitérios, especificamente os surgimentos, a importância destes fenômenos, eu vou explicar para vocês o porquê se tem esta relação e a condição biológica vinculada com isso. Inclusive, até alguns outros pontos, como a questão comportamental também. Mudando de assunto, vamos lá, vamos voltar para a explicação. Nós temos essa característica. Boa parte desses cemitérios eles se localizavam longe da região da cidade. Tá? Um dos pontos importantes, para abreviar para vocês essa história, os cemitérios eles eram colocados longe, né, e normalmente no meio de localidades com bastante árvores. Prestem bem atenção e vocês podem observar, principalmente em cemitérios mais antigos, né, aqueles primeiros cemitérios onde nós vamos visualizar. Aqui no Rio Grande do Sul é possível, em algumas cidades onde nós temos a colonização alemã e italiana também. Para quem é natural de Porto Alegre, pode observar, nós temos alguns cemitérios bem interessantes, né? Daqueles como o São Miguel e Almas, ali como destas referências, também o luterano, na qual nós vamos poder visualizar a característica da presença de uma grande quantidade de árvores. A principal árvore utilizada dentro desses cemitérios como processo de ornamentação são os ciprestes. Tá? Os ciprestes porque ele dá um clima sombrio, maligno, porque ele tem uma boa sombra. Não, o ciprestes ele é utilizado especificamente porque ele tem uma característica dentro destas plantas, que as raízes elas são extremamente profundas. Por que então eu vou pegar uma árvore com uma raiz extremamente profunda para se colocar no cemitério? Porque a ideia é que no momento quando eu enterro um ente querido, eu não quero que este ente querido volte para a minha residência e para a minha casa e que ele possa me assombrar e me trazer prejuízos, né? Exatamente por quê? Porque nós temos uma condição que às vezes a característica da alma penada, de não saber que está morta, e ela vai se prender àquele ente querido, aquela pessoa que sente mais falta, e que normalmente, de uma maneira inconsciente, acaba chamando este ente querido, né? Em seus sonhos, nos seus desejos, dizendo que está com saudade. Bom, isso é uma questão de crendice, tá? São as crenças voltadas a isso, e aqui eu não estou afirmando que isso realmente é real ou não. Nós estamos contextualizando com uma história bem interessante para vocês. Como eu falei para vocês, a ideia é o quê?
Quando a gente faz uma celebração fúnebre, nós temos todo o cortejo. Em algumas cidades ainda isso é comum de ser visualizado. Hoje, com diversos processos do trânsito, deslocamento, normalmente o cortejo fúnebre já é feito direto em capelas mortuárias, direto no cemitério na qual é escolhido para que aquele ente querido, né, permaneça lá por toda a eternidade. Mas nós temos aqui em cidades do interior, posso dar um exemplo, né? Uma cidade muito bonita, a capital do fumo do Rio Grande do Sul e também do chimarrão especificamente, muito mais conhecida como a capital do chimarrão, a minha querida Venâncio Aires. Venâncio Aires nós vamos ter que encontrar normalmente as capelas mortuárias na região central da cidade e o cemitério, né, um pouco mais afastado dependendo da localidade e do cemitério, como no caso o cemitério municipal, um pouco mais afastado da região central. Por que eu trago isso? Porque aqui nós mantemos uma tradição que se vem, olha, de muitos séculos atrás e dos nossos antepassados. Normalmente o que é que se faz? Se faz todo o processo de celebração na capela mortuária, nós nos despedimos, tem todo aquele processo final, o caixão é colocado num carro fúnebre e há um cortejo fúnebre se deslocando, então, especificamente até esta região do cemitério, né? Lá, então, é feito o processo do corpo ser enterrado, e lá, então, nós vamos manter esta condição. Um primeiro ponto. Normalmente nós vamos ter o carro fúnebre e 3 tipos de cortejos diferentes. A ideia é que todos sigam o mesmo caminho para o cemitério e na volta cada um siga o seu caminho, dificultando que o morto que ali está saiba quem ele deve seguir e para onde ele deve seguir para voltar para a sua residência ou acompanhar o seu ente mais próximo. Nos Estados Unidos isso é muito comum, vocês verem aquela grande quantidade de carros fúnebres pretos, né, na saída, e nós vamos ter então especialmente a esposa, os filhos ou alguém mais próximo, os pais no caso, se forem os filhos que acabaram vindo a falecer, ficando em um destes carros, sendo misturados e depois cada um vai para um caminho e se segue. Muitas vezes a gente não se dá conta, é comum de ver isso nos filmes, né? Principalmente naquela cena mais dramática, onde alguém que é responsável pela morte vai falar com a mulher dizendo: eu vou vingá-lo, eu vou vingar fulano. E nós temos essa característica. Por quê? Porque a ideia ali é confundir. Bom, tirando essa curiosidade, nós voltamos então a esse processo. Para que serve o cipreste? O cipreste, então, com a raiz profunda, a tendência é que tudo que se tem abaixo da terra seja preso, e a ideia é que as grandes raízes do cipreste sejam o suficiente para segurar a alma daquela pessoa no chão e que ela não possa realmente sair dali. Se sair, nós ainda vamos adotar outros mecanismos na qual são realizados, tá? Por que nós trabalhamos com isso? Voltando ao que eu estava explicando, os cemitérios fora das regiões das cidades, onde tem bastante árvores. Então vocês vejam essa outra característica. Nós temos uma ideia, então, de que estes seres místicos que moram na floresta e que principalmente os vampiros, como nós temos na tradição, que saem dos seus caixões para que eles possam dormir durante a noite, estarem ativos e durante o dia conseguirem fazer este meu processo e virem, então, a sair como criaturas mágicas e místicas. Isso começa a ganhar especificamente um ar mais maligno, um ar mais especial e mais mágico ainda, a partir do surgimento de uma figura muito especial, né? O Conde Vlad, né? Conhecido como Vlad III. Conde Vlad, que nasceu em Bucareste em 1431, precisamente no dia 7 de dezembro, foi conhecido, né, como um dos grandes responsáveis dentro daquela região, e ele tinha um hábito extremamente agressivo com os seus oponentes e com seus opositores dentro deste caso. Não é à toa que ele recebeu o apelido de Vlad o Empalador. Para quem não sabe o que é empalar, gente, eu vou tentar traduzir de uma maneira mais bucólica aqui. Se pega uma grande lança e se faz com que a pessoa, pela parte retal, seja colocada e seja perfurado, né, e pendurado com a lança saindo pela boca. Então é uma maneira bastante agressiva de mostrar quem é que manda ali. E Vlad era um dos grandes conhecidos por fazer este ritual. Nos locais onde aconteciam as grandes batalhas, todos aqueles na qual eram derrotados pelo Vlad, eram colocados os principais chefes do grupo, eram empalados e pendurados à frente para ostentar como troféu desta grande vitória na qual Vlad teve sobre seus opositores. Então vocês vejam, esse cara realmente era meio pancada na cabeça. Mas vamos lá, né? Então nós temos a condição, essa cultura da época. Eu acho bem interessante da onde começam a se surgir exatamente
o princípio do Conde Drácula, porque ele também era chamado de Drácula exatamente devido a essa característica de ser chamado do o Empalador, né? Além disso, reza a lenda, né, e algumas pessoas e alguns historiadores afirmam que Drácula, né, o Vlad, ele ainda, para mostrar o seu poder e a sua força, tinha o costume de retirar pedaço das vítimas na qual ele matava, se alimentava destes pedaços e gostava também, normalmente, durante as refeições, de se utilizar do sangue destas vítimas como molho. Tá? Então nós temos esta ideia que começou a partir do Conde Drácula como o representante da estrutura do mal e exatamente a representação do início do mito do vampiro, na qual nós vamos ter aquele lorde, aquele cara extremamente poderoso, que era muito cruel e tinha este apetite por sangue. Isso se misturando a estas condições, tá? Na qual nós vamos vendo de figuras místicas que já se vinham de histórias anteriores, começam a se somar e nós vamos tendo a construção então de um ser fantástico, que são exatamente os vampiros. Fazendo um pequeno parênteses, seres fantásticos, os vampiros, nós tiramos a saga Crepúsculo, porque ali eles conseguiram, na minha sincera opinião, assassinar todo e qualquer tipo de representação de um vampiro na qual poderiam apresentar. Foi muito romantizado e normalmente nós temos a ideia de o vampiro ser uma figura muito mais sombria e muito mais agressiva do que é retratado então na saga Crepúsculo. Terminando parênteses, voltamos para a minha grande explanação aqui, né? Gente, nós contamos toda uma história, toda uma organização e a partir de agora então vamos começar a trazer um ponto importante. Qual é a ciência por trás deste mito? Nós vamos agora abordar alguns pontos biológicos que são importantes e eu vou exemplificar para vocês aqui da onde surgiram estes contextos, o que estava relacionado, que tipo de patologias eram visualizadas e que não se tinham conhecimento, que levaram então ao processo da construção deste mito especificamente. E aí nós vamos começar a desvendar o mistério e nós vamos começar a descomplicar estas características biológicas a partir desse processo do surgimento destes seres mitológicos. Gente, um dos primeiros pontos, para quem nunca ouviu falar, aqui nós temos a imagem de uma pessoa real, é um americano, né? Especificamente que mora no estado de Illinois. Nós temos a sua caracterização, nós temos aqui as suas duas filhas e a sua esposa, né? Ele é um perfeito cowboy. Todo mundo na sua cidade, na cidade dele conhece ele, sabe que ele é um rapaz muito legal. E se vocês observarem, para quem pensa e acha que à primeira vista, se olhando essa foto, é uma foto macabra de alguém com cadáver, não, esse rapaz, ele tem uma doença hereditária chamada de porfiria, tá? A porfiria é um dos grandes exemplos, né? Depois, pelas descobertas da ciência, de uma característica biológica vinculado com o surgimento do mito do vampiro. Gente, vocês sabem por quê? Antes de explicar o que é a porfiria, eu vou dizer para vocês os principais sintomas que são característicos da porfiria, tá? Não é o único tipo de porfiria que nós vamos apresentar. As porfirias, na verdade, elas vão ser definidas conforme o local ou órgão que é afetado. E isso vai determinar algumas características importantes. Mas a sintomatologia normal, nossa, o professor chegou a travar a língua para dizer os principais sintomas que normalmente são visualizados, são alguns pontos bem interessantes. Tá? Processo de não suportar luz solar. Tá? A luz solar ela ocasiona graves lesões na pele, né? Então nós temos um ponto. Vejam só que coincidência. É a mesma coisa que o vampiro. Não podem sair à luz do dia, porque no momento que tem contato com a luz, nós temos uma grande agressividade em estruturas da pele e uma série de proteínas que ali são produzidas que vão acentuar, né, a facilitação de processos de necrose, principalmente um estímulo de processos inflamatórios e a liberação de uma proteína na qual nós vamos encontrar, que faz parte do nosso sistema imune e também do processo inflamatório, chamada de fator de necrose tumoral. Essa estrutura e essa proteína, ela acaba destruindo porções de células e, obviamente, por conseguinte, também parte destes tecidos. E isso é o que nós vamos começar a visualizar, né? Por uma deficiência característica dessa doença, também se faz com que as pessoas sintam a necessidade, principalmente, de se fazer o processo de reposição de sangue.
Ao invés de fazer transfusão, em alguns casos mais extremos, é comum de se observar pessoas que já estão em quadro avançado e deteriorado da doença, sentirem a grande necessidade de comerem carne crua, tá? E especificamente, quanto mais crua e quanto mais a presença de sangue for ali presente, tá? Se faz aquela necessidade daquele consumo devido às características de degradação das suas estruturas, das suas hemácias, como um destes pontos importantes. Né? Então aqui nós temos um exemplo clássico, é uma doença genética, né, degenerativa, e que vocês começam a observar, ela é exatamente, aqui nós temos uma outra imagem também, principalmente porque, como nós vamos ter um processo relacionado à sua caracterização aqui de problemas em hemácias, tá? Uma má circulação, processo de oxigenação deficitário levando a uma disfunção e também uma característica devido ao acúmulo de proteínas como porfirina, tá? Em excesso, levando a características inflamatórias e também uma caracterização de degradação dessas estruturas mais rapidamente. Como eu falei para vocês, ela vai ser caracterizada principalmente no local comum do seu surgimento, e nós vamos ter dois tipos de porfiria, né? A hereditária, que são as mais agressivas, e as adquiridas, que normalmente são responsáveis por se observar com características de lesões na pele, né? Devido a uma série de condições ambientais que possam estimular este processo. Já as hereditárias, podendo ser encontradas diretamente na produção das hemácias, no fígado e em outras estruturas, também em órgãos e tecidos, na qual nós vamos visualizar. Se vocês observarem o padrão, são pessoas que chamam a atenção devido às suas grandes deformações, tá? Começam a ter características devido à sua degradação, quase como um bom exemplo, para que a gente consiga ver de características de problemas na estrutura celular e estrutura do corpo, como a epidermólise bolhosa, né? Mas aqui nós temos um grupo e um componente completamente diferente envolvido, e isso é o que faz com que nós consigamos visualizar estas características. Então, um dos primeiros pontos que levou-se a descobrir estas organizações e que chama a atenção para o processo do surgimento do mito do vampiro é esse. Nós temos, então, a questão da porfiria, né? Por que a porfiria, gente? E aí nós vamos depois fazer um grande fechamento. Vocês veem pessoas que se sentem, e neste caso, por dentro deste período, né, da Idade Média, lá pelos idos depois de 1400, 1500, quando se tinha ainda um processo já diferenciado da civilização, mas pouca noção científica, estas pessoas começavam a ter problemas nas suas hemácias, uma grande degradação nessas estruturas, e aquela grande necessidade de obter nutrientes para se manter devido à sua degradação. Pessoas que não suportam a luz solar já remetem a seres noturnos, aquilo que foi construído e trabalhado lá, como eu falei para vocês, estes seres místicos da floresta. E ainda nós temos alguém que quando começa a ver carne crua, sangue, que delícia! Isso se faz, então, a remeter àquilo que eu falei para vocês. Nós já temos duas condições. Estas figuras místicas que moram nos cemitérios e saem à noite. E nós temos o Conde Vlad, que já era conhecido por beber sangue de suas vítimas. Eu começo a apresentar pessoas que têm a mesma característica e eu digo do quê? Conde Vlad doou o seu sangue e estas pessoas se tornaram que nem eles, seres das trevas. Então vocês vejam que legal. Tá? Aqui nós já temos uma condição biológica que exemplifica. É só isso, professor? É só por causa da porfiria? Não. Nós ainda temos alguns outros pontos além disso. Isso aqui são as pessoas que começam a andar, que começam a ter hábitos mais noturnos, porque a luz do sol machuca muito. São pessoas que têm essa necessidade de se tomar ou se alimentar com carne crua. Quanto mais sangue, melhor, devido à sua característica dessa doença. E eu vou explicar para vocês aonde que está relacionado. Principalmente o que nós vamos ter. É na porção M da hemoglobina. Para quem não sabe, né, a hemoglobina ela é formada por duas estruturas de proteínas, tá, que vão formar uma conformação quaternária. Ou seja, eu tenho a proteína globina e a porção M dessas estruturas. É um grupo prostético, que é exatamente o grupo da estrutura da proteína M. Tá? O que ele faz? As globinas vão ter dois tipos, a alfa e a beta-globina, e vão estar diretamente associadas, juntamente com a M, com a principal função, né, que é o processo de transporte de oxigênio. Para que serve a porção M, então? A porção M é onde nós vamos encontrar as suas características estruturais para que sejam ligantes de ferro. Para que serve o ferro? Eu já não estou entendendo mais porcaria nenhuma. Gente, o ferro
vai ser a estrutura, tá? O componente químico responsável especificamente por atrair o oxigênio. E a globina, tendo essas estruturas, vai complementar e ter uma função importante, porque permite com que se tenha um processo de descolamento, não é bem esse termo, mas para que fique mais fácil de vocês entenderem, o descolamento dessa estrutura do oxigênio, que se prende à porção M, porque o oxigênio tem muita afinidade com ferro. Então a estrutura M se faz importante, porque para que a hemácia consiga fazer o transporte de oxigênio, tá? Ela precisa dessa organização, porque o oxigênio se prende ao ferro e depois a globina, pela sua organização, a sua estrutura, permite com que este oxigênio vá para outros tecidos que têm menos, absorva o CO2 e leve para depois ser liberado. Então, um mecanismo biológico perfeito que nós vamos apresentar aqui, né? Então, essa estrutura M, quando começa a ter muita sobrecarga, e que tipo de problemas são essas características, né? Principalmente quando eu aumento demais a quantidade de ferro. Este ferro ele começa a se tornar muito tóxico, e aí nós temos um ponto, ele é importante, mas como todo e qualquer tipo de composto químico, o que vai definir a sua função como um remédio ou como algo positivo é a quantidade. De menos é ruim e de mais também é muito ruim, né? Então esse aumento de ferro aumenta uma toxicidade relacionada dentro dessa porção da hemoglobina, ele perde a capacidade desse processo de transporte, devido à inativação das estruturas da globina, a segunda porção desta proteína, e eu começo a ter um problema na organização das minhas hemácias, que começam aos poucos a se deteriorar, começam a apresentar esses grandes problemas. Este acúmulo de ferro, obviamente, tem a necessidade de outras estruturas do corpo começar a fazer processos de quelar, né, para tentar se diminuir um mecanismo de defesa, começam a apresentar problemas, isso vai relacionar uma característica inflamatória e nós vamos tendo todo aquele processo de degradação que eu comentei com vocês anteriormente. Então vocês vejam que condição interessante, né? E que características nós temos com a porfiria pode realmente explicar esse ponto, essa característica científica do surgimento de todos esses sinais e sintomas a partir desta minha pequena organização, né? Uou! Ah, mas é só isso que vai explicar esse mito? Eu já tive um brainstorm gigantesco aqui. Eu jamais parei para pensar nisso. Mas essa é a minha função, é trazer exatamente estas curiosidades e poder explicar de uma maneira simples, prática e fácil para que vocês consigam fazer estas correlações. Para que vai servir isso? Bom, agora eu tenho certeza que vocês sabem do que é formado a hemoglobina, como se faz o processo de transporte de oxigênio e quem destas estruturas é responsável por isso. Então nós já temos uma boa condição nessa caracterização da importância, por exemplo, do sistema circulatório, a produção de hemoglobinas, os tipos de patologias associados com isso. Então nós já temos um ponto positivo, vocês aprenderam algo. Além de história, uma característica ligada a este conhecimento biológico, gente. Não, mas não é só isso que vai explicar esse mito também. Nós temos a primeira parte, que seriam exatamente os The Walking Dead, né? Ou seja, essas pessoas que são vistas como mortas, vivas, que estão transitando, que começam então a ter a necessidade de sangue, né? E também alguns outros pontos importantes, tá? E que levam a esta característica. Isso começou a fazer então com que os chamados caçadores, tipo Van Helsing, né? Que são caçadores de monstros e de vampiros, começarem a entrar em cemitérios na busca destas criaturas místicas para se eliminar. Algumas características observadas dentro deste período fizeram com que eles começassem a realmente pensar que estes mortos estavam vindo à vida. Primeiro eu já vejo essas pessoas com grandes deformidades no rosto, que têm a necessidade de comer carne crua pela presença do sangue, né? E eu começo a visualizar alguns fenômenos quando eu vou ao cemitério que me chamam muito a atenção. E isso é importante. Faço uma pergunta para vocês. Se observando exatamente esta senhora na qual nós escolhemos aqui como imagem para mostrar. Vocês acreditam que mesmo depois de morto, é possível com que as unhas e o cabelo cresçam? Eu acho que isso é uma dúvida de todo mundo, né? Quem já teve em contato com cadáver, tá? E eu não digo que são aqueles que vão a cemitérios e que vão fazer processos de profanar, mas principalmente alunos da área da saúde e que puderam manusear por questões de fisiologia, né? Anatomia, embriologia, se estudando o conceito do corpo humano, consigam fazer algumas identificações interessantes.
E boa parte de vocês já deve ter se perguntado exatamente essa questão. Bom, gente, eu acho que cresce. Eu acho que cresce depois, porque o corpo ele ainda sobrevive um pouco, né? Bom, nós temos uma característica interessante. Quem vai sobreviver durante mais tempo, apesar de nós não termos uma noção, é o cérebro. Né? O cérebro ele vai levar até 72 horas para parar completamente a sua função. Né? O restante, assim que o cérebro vai começando a falhar em dar os sinais e as ordens, vai vagarosamente parando as suas funções. Então nós vamos ter o coração, o pulmão, sendo um dos primeiros órgãos que vão ser acometidos e que vão encerrar o seu funcionamento. A pessoa vai morrendo, vai desfalecendo, mas o cérebro mantém ainda, por energia e por consumo de gordura, né, especificamente, que é uma das reservas energéticas mais eficientes que nós temos, conseguindo manter alguns neurônios funcionando. Né? A partir disso, existe esse período de transição de tentar identificar se a pessoa já morreu ou não. Né? Quando se tem a parada completa do cérebro, realmente esta pessoa veio a morrer. Mas ela vai diminuindo o seu ritmo e vai mantendo atividades extremamente básicas. Tanto que não se pode ser considerado, mesmo que depois que o coração e o pulmão parou, que essa pessoa possa estar viva por causa do funcionamento do seu cérebro. Tá? Porque ele vai mantendo funções básicas e pequenas sinapses que vão ocorrendo conforme estas células que têm a reserva energética ainda mantêm. Mas é um nível de frequência de onda muito mais baixo do que normalmente se vê quando nós estamos vivos. Tá? Por que eu trago isso então, essa questão? E exatamente esse questionamento. Gente, tanto este processo aqui, que nós vamos visualizar como uma das características, né? Que eu trouxe as unhas grandes e o cabelo comprido. Não, o cabelo não cresce e as unhas também não. O que nós vamos visualizar, e que é um ponto que chama atenção, é que parece que essas características estão maiores e que este cabelo e as unhas cresceram, né? E isso chamava a atenção destas pessoas que não tinham conhecimento nessa época e que olhavam e diziam assim, meu Deus do céu, essa pessoa está viva porque o cabelo dela e as unhas estão crescendo. Não, não é as unhas e o cabelo que estão crescendo. É ela que, devido aos processos de degradação por micro-organismos específicos que são decompositores, principalmente alguns grupos de bactérias, dentro desse processo, vão fazendo a questão da decomposição. E um dos primeiros pontos quando nós trabalhamos com uma decomposição em estágio mais avançado é exatamente o processo de ressecamento, ou seja, estas células que morreram, elas começam a estourar e a extravasar líquido, né? E aí nós vamos explicar um outro ponto depois para vocês que vai fazer todo sentido. Nesse primeiro ponto que eu quero que vocês pensem, ela vai perdendo líquido e aí nós vamos ter um processo, eu vou trazer minha mão aqui mais para frente, um encolhimento das estruturas da pele. Então, na verdade, quando eu olho as unhas grandes, não é a unha que cresceu, mas sim a minha pele que acabou retraindo, porque ela acabou perdendo água. Como ela retrai e encolhe, a unha ela parece maior do que ela estava quando aquela pessoa morreu. E o mesmo vai acontecer em todas as outras regiões onde eu mantenho uma hidratação. Né? Se aquela pessoa morreu com a barba por fazer e tem os fios, obviamente de repente ela vai parecer um pouco mais barbuda. Tá? O cabelo, os fios do cabelo vão parecer mais compridos. Por quê? Porque ela começa a perder água e começa a murchar. E isto vai levar a essa condição de nós observarmos e termos uma característica. Oh, meu Deus, ele está vivo. Tudo isso faz parte desse processo de putrefação e decomposição. Tá? Beleza, já estou começando a entender. E aí nós temos um outro ponto, que também é característico da putrefação. Mas por que então que se surgiu o mito da estaca e por que acertar no coração? Né? O coração é o único ponto que faz com que estas pessoas e estes malditos vampiros morressem. De onde é que se surgiu esta característica? Bom, gente, primeiro ponto. Uma das grandes características que nós temos dentro do início do estágio inicial, tá? Da característica da putrefação, é exatamente a decomposição. Boa parte destas bactérias que estão ali, elas são fermentadoras e vão produzir neste processo de fermentação um gás. Que gás é esse? O CO2. O ponto é, nós já não temos movimentação nenhuma, tá? E toda aquela estrutura, ela está parada. Eu não tenho mais trocas. Eu não tenho como expelir aquilo. O que acaba acontecendo é que estas pessoas, quem já teve a oportunidade de ver até um animal morto, logo no estágio inicial, ele está extremamente inchado. Por quê? Porque aquele processo de decomposição vai fazendo com que se tenha as fermentações e a degradação. E o que nós vamos visualizar, esta pessoa ela começa a inchar. Ela se torna
muito maior do que ela era antes. Isso é uma outra curiosidade. Quando você olhava uma pessoa e dizia assim, bom, aquela pessoa era tão magrinha, de repente ela já está mais rechonchuda, mais parruda, esse cara está fazendo alguma coisa para ter ficado mais forte. E aí surge a ideia do mito da sobreforça, né? Ficando muito mais forte do que realmente ele era. Não, mas ele não está forte, ele está inchado, é diferente. Ele está com um processo de formação de gases. Dentro dessas estruturas ele está num processo de degradação. Mas como a gente não sabe, eu olho e digo, esse cara está mais gordinho. Mano, esse cara está comendo alguma coisa. E ele está chupando sangue. Por que veio a ideia de chupar sangue? Porque como nós temos um processo de não ter mais movimentação, e eu começo então a ter uma grande quantidade de líquidos, exatamente por isso que hoje na preparação de cadáveres é feita de toda a característica da retirada dos líquidos e do fluido, exatamente para que não ocorram esse processo dentro da caracterização da putrefação, né, a formação de gases. Se torna extremamente desagradável, por quê? Porque no momento que ele começa a ter essa formação e esse inchaço, por todo e qualquer orifício, boca, nariz, os olhos, as orelhas, tá? Os orifícios lá embaixo, por assim dizer, nós vamos ter extravasamento de fluidos. Então, quando a pessoa olhava, primeiro, eu vejo ela mais gorda, segundo, com cabelo comprido e as unhas compridas, e com sangue saindo pelos seus orifícios. O que eu faço como processo de associação? Cara, só tem uma coisa que eu vou pensar. Essa pessoa tá mais forte porque ela tá chupando sangue. Então aqui nós temos exatamente a ideia do porquê que acaba acontecendo exatamente essa característica. E aí vem por um segundo ponto que leva exatamente o Van Helsing a se fazer a estrutura de se colocar. Vocês podem observar, tem uma figura aqui de um cadáver. É uma imagem que está disponível na internet, não é um cadáver de ninguém conhecido nem nada, é simplesmente uma boa exemplificação de alguns estágios. Ali vocês podem ver que nós temos a figura que mostra a partir do dia 1 como um inchaço, a partir desse processo de decomposição, que é exatamente o que nós vamos ver aqui. Né? Se alguém vai e encontra no estágio inicial assim, abro o caixão e eu vejo essa pessoa que não foi feito o processo de drenagem, não foi feito o processo de limpeza, ela vai estar mais inchada, com os fluidos saindo, tá? E com muito gás. O que eu faço? Eu vou pegar uma estaca, vamos utilizar uma caneta Bic como exemplo. Eu pego uma estaca e cravo no peito. No momento em que eu faço esse processo de se cravar no peito, o que acontece? Eu faço um orifício, gente. E quando eu faço um orifício, esse ar tem para onde sair. E o que acontece com essa pessoa que tomou a estaca mesmo estando morta? Por fazer esse orifício, ele vai fazer... Porque eu consigo fazer uma compressão e uma força e eu vou expelir este ar para fora. E quando ele faz o... e ele murcha por liberar este ar, o que nós vamos ter? Especificamente, para nós encerrarmos, a ideia de que ele deu o seu último suspiro. Tá? Tem até um filme que trata isso aí, né? 150 gramas, alguma coisa assim. 150 gramas é ótimo. Parece que eu estou alguma coisa pedindo, né? Na friamberia. 150 gramas aí, por favor, né? De presunto magro. Tá? Mas tem um filme que trabalha isso, que é o peso da alma, né? Exatamente quando se dá a última inspirada. E é a partir desse processo também que a gente vai visualizar e vai trabalhar. Gente, o vídeo de hoje era isso. Eu achei que ia ser um vídeo curto, mas nós temos muito que trabalhar, são histórias bem interessantes. Tivemos quase 1 hora de vídeo aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que esta curiosidade tenha sido extremamente agradável para todos vocês. É uma construção. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever, deixarem o seu like e compartilharem o meu vídeo. É muito importante para o professor, para que a gente continue, então, trazendo estas curiosidades. Na próxima semana, ou ainda se der tempo dentro dessa semana, trarei mais curiosidades para vocês, sempre descomplicando as características biológicas e trazendo para vocês, a partir de uma curiosidade, um mito ou algum fato, a explicação científica por trás de todos esses processos. Muito obrigado, gente. Tenham um bom final de semana, uma boa semana, um bom dia, uma boa noite, independente da hora que vocês estejam vendo, contanto que vocês estejam bem e que vocês estejam curtindo o vídeo no nosso canal. Forte abraço, cuidem-se, gente!